Mateus capítulo 5, verso 1 ao verso 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, as bem-aventuranças são contrárias ao pensamento do mundo, à forma do mundo pensar, a ideia do mundo, as ideias do mundo, as concepções mundanas. E isso porque, como nós sabemos, elas descrevem novas criaturas em Cristo Jesus. Descrevem pessoas que nasceram de novo, que foram feitas novas criaturas e que, portanto, agora vivem em Cristo uma vida radicalmente diferente daquela que o mundo que não conhece a Cristo vive no seu dia a dia. Exatamente por isso, o mundo costuma zombar das bem-aventuranças, costuma, ou não entendendo-as, a achar que, de alguma maneira, preenchem essas qualificações, ou então tendem a zombar dessas bem-aventuranças. Como é que, afinal de contas, podemos declarar bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito? Como que são bem-aventurados aqueles que choram? Bem-aventurados são os que riem e não os que choram, segundo o mundo. E como são bem-aventurados os mansos, ao invés das pessoas ousadas e de temperamento oposto àqueles que são aqui descritos como mansos. Mas o crente não deve se deixar influenciar pelos pensamentos do mundo e pelas concepções mundanas, por aquilo que o mundo considera virtuoso, mas por aquilo que a palavra de Deus considera qualidades virtuosas. E assim deve, ao invés de ser influenciado pelos conceitos do mundo, deve influenciar o mundo, deve transformar o mundo com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, manifestando essas qualidades descritas nessas conhecidas bem-aventuranças. Há 3 domingos atrás, nós iniciamos o estudo dessa sessão tão conhecida, que se estende do capítulo 5 até o capítulo 7, conhecida como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E introduzimos o assunto apenas oferecendo aos irmãos algumas informações sobre o sermão como um todo e, em particular, sobre essas bem-aventuranças. No domingo retrasado, começamos a considerar as bem-aventuranças, estudando a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. E vimos que a bem-aventurança não se refere à pobreza material ou à pobreza financeira, mas sim ao reconhecimento sincero da realidade em que todo ser humano natural vem a esse mundo, sem ter o que apresentar diante de Deus, pobre, miserável, indigente espiritual. Pobres espirituais se refere à convicção do estado de miséria espiritual daqueles que estão distante do Senhor, aqueles que se encontram distante de Deus. No domingo passado, consideramos a segunda bem-aventurança e estivemos vendo que aqueles que choram, no contexto em que a bem-aventurança se encontra, não significa qualquer tristeza, mas sim a tristeza pelo pecado.
cada uma dessas bem-aventuranças está ligada à outra, a anterior. A segunda bem-aventurança, aqueles que choram, se refere àqueles que, pelo Espírito Santo de Deus, mediante a palavra, convencidos da sua pecaminosidade, da sua iniquidade, do seu pecado, da sua natureza corrompida, choram, lamentam, sinceramente, se entristecem profundamente, com tristeza que vem de Deus e que, teologicamente, é denominada de arrependimento. Na realidade, a segunda bem-aventurança fala exatamente disso, fala de arrependimento, daqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo a discernirem e a reconhecerem a sua natureza corrompida, e então, reconhecendo isso, se entristecem profundamente e se arrependem profundamente ao reconhecerem o quão miseráveis são, o quão distantes estão do Senhor. E vimos que essa tristeza inclui aquela tristeza inicial, aquele arrependimento inicial, que conduz um incrédulo ao conhecimento do seu estado pelo Espírito Santo de Deus, mas também se refere à tristeza do crente quando contraria a vontade do seu Senhor, quando peca e sabe que entristece a Deus e também se entristece no seu coração e vai a Deus e confessa os seus pecados. E se refere também, vimos no domingo passado, à tristeza que o crente sente pelo pecado dos outros, pelo estado de miséria em que aqueles que não conhecem ainda a sua situação e condição se encontram perdidos, se deixando arrastar pelo curso dessa vida, pelo curso desse século e pelo pecado. E vimos que o resultado da segunda bem-aventurança é que eles serão confortados, eles serão consolados. Deus, o nosso Deus, é o Deus de toda consolação. O Espírito Santo é o Espírito Consolador, é o Espírito Confortador. E o resultado, a consequência dessa bem-aventurança, da segunda bem-aventurança, é que finalmente os que choram, e somente os que choram, evidentemente, serão confortados, serão consolados pelo Espírito Santo de Deus, nesta vida e na vida eterna. E hoje, meus irmãos, eu quero considerar, juntamente com os irmãos, a terceira bem-aventurança. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quase que podíamos dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles e somente eles, encontramos aqui no original, na língua grega, um pronome enfático que dá exatamente essa ideia, eles e apenas eles, somente eles, herdarão a terra. E eu quero considerar com os irmãos essa bem-aventurança, chamando a atenção primeiro para o significado da bem-aventurança, precisamos compreender, precisamos entender corretamente qual é o significado dessa bem-aventurança. Chamar a atenção dos irmãos para alguns exemplos bíblicos que nos ajudam a compreender melhor, na prática, o significado da terceira bem-aventurança e, finalmente, considerar com os irmãos, como tenho feito com relação às outras bem-aventuranças, a razão ou o resultado anexado à bem-aventurança, e que, de fato, nos apresenta aquilo que, de fato, consiste a bem-aventurança. Em que, de fato, consiste a bem-aventurança? Consideremos, então, primeiro, o significado, meus irmãos, dessa bem-aventurança. É possível que alguém pense, poxa, parece tão claro, né? Bem-aventurados os mansos, mas a ideia bíblica de mansidão talvez não seja exatamente a ideia popular, a ideia que as pessoas sustentam em termos gerais com relação ao significado desse termo. Quando nós lemos bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, o Senhor Jesus não se refere a pessoas de caráter fraco, pessoas inseguras, pessoas
tímidas, covardes, passivas, pessoas que têm falta de convicção. Essas coisas são mais deficiências de caráter do que definição do termo aqui utilizado como mansos. Há pessoas que têm essas dificuldades, essa fraqueza de caráter, são naturalmente tímidas ou passivas ou inseguras, lhes falta convicção, tendem a aceitar tudo aquilo que as pessoas dizem. Se alguém aqui diz que é assim, o outro no outro dia diz que é assado. E as pessoas simplesmente aceitam tudo aquilo que é dito, ou por falta de convicção, ou por insegurança, ou por covardia mesmo, ou por timidez, ou qualquer deficiência de caráter semelhante a esses que eu estou mencionando. Certamente, o termo mansos aqui, não significa também simplesmente um temperamento. Tem pessoas que têm temperamentos diferentes, é claro. As pessoas têm temperamento diferente. Alguns são mais coléricos, outros são mais sanguíneos. E nós sabemos que há esses temperamentos naturais. Mas o texto realmente não se refere a temperamentos naturais. Se fosse assim, nós não teríamos aqui a descrição de crentes em Cristo. Nós teríamos apenas a indicação de um temperamento. E nós temos crentes de vários temperamentos e descrentes de vários temperamentos. E o texto certamente não se refere a algum tipo de temperamento. Isso não qualifica ninguém como bem-aventurado. Também não significa qualidades naturais, como, por exemplo, ou naturais ou adquiridas, como a amabilidade, a cortesia. Até, embora uma vez pelo menos a palavra é traduzida por cortesia, mas essa não é bem a ideia geral da palavra. Ou educação, há pessoas que estão tão bem educadas que parecem extremamente corteses e mansas na maneira de lidar com as pessoas, mas essas são qualidades naturais. E desde o início da nossa abordagem dessas bem-aventuranças, eu tenho chamado a atenção dos irmãos para o fato de que o contexto deixa absolutamente claro que aqui nós não temos qualidades naturais, aqui nós temos qualidades espirituais. A Bíblia não fala dos pobres em geral, a Bíblia fala dos pobres de espírito. E a bem-aventurança anexada à primeira qualidade é uma bem-aventurança relacionada à redenção, à salvação, ao reino dos céus. Expressões como filhos de Deus, no versículo 9, serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 11, onde é dito que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós não temos aqui, meus irmãos, de forma alguma, qualidades naturais. Nós temos aqui qualidades produzidas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, de forma concatenada, descrevendo como que nos dando o perfil daqueles que temem a Deus, dos crentes em Cristo, que uma vez convencidos da sua pobreza espiritual, da sua iniquidade, da sua corrupção e do seu pecado, são levados a chorar pelo pecado, a se entristecer pelo pecado, e então podem ser descritos com a terceira bem-aventurança como os mansos que herdarão a terra. Portanto, não temos aqui apenas uma referência à amabilidade, à educação, à cortesia, ou a um tipo de temperamento, ou a qualquer qualidade humana natural.
Naturalmente, alguns são mais mansos do que outros, alguns são menos mansos. Mas, na realidade, como vou mencionar nos exemplos, várias pessoas que são descritas até como modelo de mansidão na Bíblia, são pessoas que a gente percebe um temperamento talvez oposto àquilo que naturalmente deveria ser descrito de mansidão, mas que pela graça e pela misericórdia de Deus são conduzidos a esse estado de se ver como são e a partir daí se verem diante de Deus e então se relacionarem com os outros de uma determinada maneira. Mas então, o que é que a Bíblia quer dizer, positivamente falando, com relação aos mansos, porque eles herdarão a terra? Podemos descrever o significado da palavra grega aqui utilizada, praís, como uma pessoa humilde na sua autoavaliação e, consequentemente, submissa a Cristo, à vontade de Deus, revelada na sua palavra, e, consequentemente, paciente, tolerante com relação aos outros. Talvez essa seja uma boa definição do termo aqui utilizado no contexto em que ele se encontra. Bem-aventurados aqueles que são humildes na sua autoavaliação e, consequentemente, tornam-se submissos ao senhorio de Cristo. E então, também como consequência, tornam-se tolerantes às faltas dos outros e pacientes com relação às faltas de terceiros, à falta de outros. Para entendermos melhor o significado dessa terceira bem-aventurança, precisamos ter em vista a sua ligação com a bem-aventurança anterior. Ninguém pode ser corretamente descrito como preenchendo essa terceira bem-aventurança como manso, a não ser que tenha sido já convencido da sua iniquidade, do seu pecado, que tenha percebido a sua corrupção, o seu estado de miséria e de indigência espiritual, como já consideramos aqui, isto é, que se tenha visto como ele realmente é, pobre de espírito, e que tenha lamentado e chorado e se entristecido e se arrependido dos seus pecados. Essa é a pré-condição, ou esses são os pré-requisitos para a terceira bem-aventurança. Portanto, ninguém tente ou pense em se tornar manso por si próprio, porque no máximo que vai conseguir é aumentar a sua justiça própria em uma atitude moralista. Isso só pode ser alcançado através da obra do Espírito Santo de Deus, que nos convence e nos faz reconhecer e clamar como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E então lamentar e chorar, reconhecendo que o mal reside em nós e que por nós mesmos nós não conseguimos nos livrar da iniquidade, do pecado. É essa compreensão, é esse reconhecimento, é esse entendimento acerca de nós, da nossa condição, da nossa situação, que pode levar uma pessoa a ser descrita e a viver conforme a terceira bem-aventurança no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Na realidade, esse é o segredo da mansidão. O segredo da mansidão está no reconhecimento do nosso real estado de pecado, de miséria, de corrupção e de indigência. E, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que alcançamos, pela graça e pela misericórdia de Deus, o perdão através da obra salvadora, redentora, expiatória de Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário.
Portanto, meus irmãos, nunca leia esse versículo 5, essa terceira bem-aventurança, destacando-a, separando-a das duas bem-aventuranças anteriores. Fizer isso, é moralismo, não é cristianismo, não tem nada a ver com a descrição que nós encontramos aqui nessa terceira bem-aventurança. Ela descreve a atitude do crente para consigo próprio, para com Deus e para com os outros. O manso é aquele que se vê realmente como ele é diante do Senhor, pobre, miserável, cego e nu. E como tal, se relaciona com Deus de forma submissa à sua vontade e à sua palavra. Essa é uma característica essencial do manso conforme as Escrituras. Ele é docilmente submisso à vontade de Deus revelada nas Escrituras. E a partir daí, então, e por causa disso, e fundamentado nessa compreensão acerca de si próprio e da sua relação com Deus, é que o manso tem uma atitude específica de paciência e de tolerância com relação aos outros, especialmente com relação às afrontas que recebe dos outros e às injustiças que venha a receber de outras pessoas. Dr. Martin Lloyd-Jones, na sua exposição sobre o Sermão do Monte, ele define a mansidão, comentando essa terceira bem-aventurança, dizendo que mansidão é basicamente ter uma ideia adequada de si mesmo, a qual se manifesta na atitude e conduta que temos para com os outros. Percebam a ênfase novamente colocada aqui. É basicamente a ideia adequada. Por ideia adequada, entenda o que nós consideramos nas duas primeiras bem-aventuranças. A ideia de que nós somos de fato pecadores, de que nós somos indignos da misericórdia e da graça de Deus, de que nós podemos ser descritos como miseráveis, como indigentes aos olhos do Senhor. Essa é a ideia adequada que nós devemos ter de nós mesmos, porque é isso que nós somos aos olhos de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus por nós mesmos. As nossas melhores obras de justiça não passam de trapos de imundícia aos olhos do Senhor. E é somente essa compreensão acerca de nós próprios que nos habilita e nos capacita, isso com muita dificuldade, especialmente para aqueles que não têm esse temperamento mais nesse sentido, a receber a afronta dos outros sem revidar e sem se justificar, porque quando os outros dizem você é isso, é aquilo e aquilo outro, no nosso coração nós reconhecemos você está por fora. Na realidade eu sou muito pior do que isso. Você tocou apenas na superfície, porque na realidade o meu coração é infinitamente mais pecaminoso, mais corrompido do que aquilo que você apenas pode perceber na superfície. É essa compreensão da profunda pecaminosidade do nosso coração que pode habilitar o crente a ser manso, porque ele reconhece que na realidade ele é muito pior do que as afrontas que ele possa receber de um ou de outro, que conseguem perceber apenas a ponta do iceberg da corrupção e da pecaminosidade que reside em nós, que reside no nosso coração. É interessante observar, comparando a primeira bem-aventurança, a pobreza de espírito, a humildade de espírito, como está aqui traduzida, com a terceira bem-aventurança, os mansos, porque herdarão a terra, que a primeira bem-aventurança, a pobreza de espírito, focaliza mais a nossa pecaminosidade, a realização, a compreensão, a percepção da profundidade da nossa natureza corrompida. E à medida que o tempo passa na vida cristã e nós avançamos e nos aproximamos de Deus, mais nós compreendemos o quão profundamente corrompidos nós somos.
e o quão distante nós estamos da vontade de Deus para a nossa vida. Mas se a primeira bem-aventurança focaliza mais a nossa pecaminosidade, a mansidão cristã focaliza mais a santidade de Deus e o senhorio de Cristo. A primeira bem-aventurança, os humildes de espírito, focaliza mais essa depravação nossa, essa corrupção nossa. Quando o Espírito Santo de Deus nos convence de quem nós somos realmente, de como é de fato o estado do nosso coração, de corrupção, de pecado, merecedor da condenação eterna. Enquanto que a terceira bem-aventurança, os mansos, se relaciona mais com Deus. Quando nós vemos a santidade de Deus, a nossa pecaminosidade e a santidade de Deus e o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, então nós somos conduzidos a um estado de mansidão, reconhecendo a vontade de Deus para nós, a santidade de Deus. Nós reconhecemos o quão distante nós estamos da sua perfeição, da sua santidade, e então tendemos a nos submeter à sua vontade e a humildemente nos aproximar do Senhor, batendo no peito, reconhecendo pecadores, como aquele publicano, dizendo, tem misericórdia de mim, porque eu sou, na realidade, um pecador que não sou digno de me aproximar de ti. Mas eu penso que, evidentemente, o contraste da atitude aqui descrita como mansidão é o orgulho, a arrogância, a soberba, a presunção, a altivez, que manifesta, exterioriza exatamente a justiça própria, uma avaliação exaltada de nós próprios e absolutamente contrária à palavra que Lloyd Jones utilizou, ou seja, absolutamente inadequada à nossa realidade espiritual, a nossa condição espiritual. Mas, meus irmãos, talvez a melhor maneira de compreendermos, uma das melhores maneiras de compreendermos o significado dessa bem-aventurança é considerando a passagem bíblica que é citada aqui. Porque quando o Senhor Jesus Cristo diz que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra, ele está citando uma passagem no livro de Salmos, Salmo 37, que os irmãos podem acompanhar. Especialmente o versículo 11, onde nós lemos literalmente isso. Salmo 37, versículo 11. Mas para que a gente tenha exatamente o contexto, o que é que o salmista está dizendo aqui, acompanhe a leitura desde o verso 1 e veja a atitude por detrás, para que a gente possa compreender melhor o significado aqui transmitido, comunicado. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, isso certamente acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E a partir dessa leitura, os irmãos podem perceber que o Senhor Jesus está exatamente citando esse salmo no verso 11. Os mansos herdarão a terra. E a ideia que está contida
nessas palavras que nós acabamos de ler, no versículo, no Salmo 37, é exatamente uma exortação, no sentido de que, ao invés de nos indignarmos, de nos irritarmos, de nos exasperarmos com os malfeitores, nós devemos nos alimentar da verdade e confiar em Deus, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Ele é o nosso vingador, Ele é o nosso juiz. Essa é a ideia. Nos cabe alimentar-se da verdade, nos cabe agradar-se ao Senhor, do Senhor, nos cabe entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, nos cabe descansar no Senhor e esperar nele, e não nos indignarmos por causa dos malfeitores, e não nos irritar por causa do homem mau no seu caminho. E essa é a ideia expressa pela palavra aqui utilizada. Exatamente essa é a ideia. Isto é, se nós já nos vimos como nós realmente somos, se nós já percebemos de fato a nossa natureza depravada e corrompida, nós não temos por que nos indignar dos malfeitores. Temos que esperar em Deus, que confiar em Deus. Fomos objeto da graça dEle, do perdão dEle, nossa vida está nas mãos dEle, nosso destino está nas mãos do Senhor, e portanto nós não temos que dar vazão e nos exasperar por causa da pecaminosidade das pessoas que nos cercam. Pelo contrário, temos que nos compadecer delas, orar por elas e suplicar a graça, o favor e a misericórdia de Deus por elas. Porque os que esperam no Senhor possuirão a terra, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o teu lugar e não os acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão da abundância de paz. Mas, irmãos, diz o ditado que um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E na Bíblia nós temos muitos exemplos que ilustram essa qualidade descrita na terceira bem-aventurança. Eu vou praticamente apenas depois mencionar alguns desses versículos. Mas antes disso eu quero chamar a atenção dos irmãos para 3 passagens bíblicas do Novo Testamento que são ilustradoras também dessa bem-aventurança, porque nessas passagens nós encontramos os mesmos termos que são utilizados aqui no contexto do ensino apostólico no Novo Testamento, seja pelo apóstolo Paulo, seja pelo apóstolo Pedro. Uma dessas passagens se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 4, os irmãos podem acompanhar, no versículo 1 até o verso 4. Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Os irmãos sabem que as cartas do apóstolo Paulo geralmente contêm 2 partes, uma parte mais com ênfase teológica e depois uma parte com ênfase mais prática. E a parte com ênfase mais prática da carta aos Efésios começa exatamente aqui, no início do capítulo 4. E nessa passagem o apóstolo Paulo diz no verso 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só vocação. Eu chamo a atenção dos irmãos, especialmente para os versos 2 e 3, com toda humildade e mansidão, termo utilizado na nossa passagem, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o restante, a segunda parte do segundo versículo,
esclarece o significado de humildade e mansidão no início do verso, quando diz que devemos andar com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui os irmãos podem perceber novamente que mansidão está ligada exatamente a isso, a essa capacidade de suportar. Muito difícil para nós. Essa força extraordinária e sobrenatural, especialmente para quem não tem um temperamento mais passivo, para suportar as fraquezas dos outros, para suportar as afrontas dos outros, para suportar injustiças sofridas, sem se exasperar, sem tentar se vingar e sem tentar sequer se justificar, porque reconhece que aos olhos de Deus nós somos infinitamente piores do que a avaliação que as pessoas possam fazer ao nosso respeito. E daí a palavra está sempre ligada a essas ideias de humildade, a ideia de longanimidade, a ideia de suportar-nos uns aos outros, isso sempre com a intenção de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A outra passagem que ilustra o significado da mansidão, descrita na terceira bem-aventurança, encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, apenas os 2 primeiros versículos. E os irmãos podem perceber exatamente o mesmo contexto, e que nos ajuda a entender o significado da palavra. Revesti-vos, pois, Colossenses 3, 12, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Meus irmãos, numa passagem como essa fica tão clara a natureza espiritual das bem-aventuranças e dessa terceira bem-aventurança. Perdoar porque Cristo nos perdoou. Relevar, tolerar, ser paciente ou longânimos, se temos motivo de queixa contra outros, exatamente em virtude ou como consequência do reconhecimento de que o nosso Deus tinha todos os motivos de queixa contra nós. Iníquos, pecadores, distantes de Deus. Ainda assim, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados pelo sangue do seu Filho. E fomos justificados não porque Ele tenha visto em nós virtudes ou méritos, mas porque Ele nos tolerou na sua misericórdia, na sua bondade, na sua longanimidade, na sua mansidão e nos perdoou. E exatamente porque essa é a nossa condição, e porque nessa condição nós fomos perdoados por Deus, é que nós temos que ser descritos com a terceira bem-aventurança como mansos, como aqueles que também sabem perdoar, e que sabem relevar, e que sabem tratar as afrontas que nos são feitas, não com mal, mas até com bem, como o Senhor Jesus mesmo nos instrui a amar não apenas os nossos amigos, mas a amar também os nossos inimigos. E quão difícil isso é para todos nós. Mesmo nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, quão difícil é nós podermos ser sinceramente descritos como os mansos que herdarão a terra. E a terceira passagem, irmãos, que lança luz sobre o significado do nosso termo, encontra-se em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 4. Os irmãos devem lembrar que essa seção descreve especialmente a qualidade das mulheres tementes a Deus, das mulheres piedosas como Sara, submissa ao seu marido. Lendo o versículo 3 também, lemos assim: não seja o adorno da esposa
o que é exterior, como frisalo de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E os irmãos podem certamente perceber que a descrição de mansidão aqui está inserida exatamente nesse contexto de submissão. Como o crente deve ser submisso a Cristo, assim as esposas devem ser submissas aos seus maridos e revelar esse espírito manso e tranquilo de aceitação e de submissão, no caso, generalizando, da vontade sábia e perfeita de Deus para a nossa vida. Se eu fosse mencionar os vários exemplos bíblicos de mansidão, nós iríamos longe demais, meus irmãos. Mas a Bíblia contém muitos exemplos de mansidão e que, se os irmãos depois tirarem um tempinho para ler um pouco mais ou reler os exemplos que eu vou apenas mencionar aqui, certamente compreenderão melhor e poderão, com a graça de Deus, aplicar melhor essa passagem à sua própria vida. No Antigo Testamento nós temos vários exemplos de pessoas que biblicamente são consideradas mansas. Um deles é Abraão. Abraão era um homem manso. Manso no sentido em que foi obediente e manso no sentido de que dependesse dele, ele teria paz com todos os homens. Não era fraco, não, era manso. E a mansidão de Abraão se revela na submissão, na obediência à vontade do Senhor. Abraão, sai daqui e vai para lá. E Abraão foi, mesmo sem saber o que aguardava, mas obedecendo ao Senhor. E talvez um dos episódios na vida de Abraão que melhor manifestem o significado dessa terceira bem-aventurança está naquele conflito entre os pastores dele e de seu sobrinho Ló. A terra era pequena, Abraão tinha enriquecido, Deus o havia abençoado sobremaneira e também ao seu sobrinho Ló. Só que a terra não bastava para alimentar todos os rebanhos. E então, havendo aquela contenda, os irmãos conhecem muito bem a história e sabem como Abraão procurou a Ló e disse: Ló, não problema nenhum, pode escolher a terra que você quiser, eu fico com a outra que você não escolher. E aí o problema foi resolvido e nós sabemos como Ló escolheu muito mal, olhando apenas com os olhos a beleza do campo e se aproximando de onde não devia, e como como a sua família foi influenciada pelos habitantes de Sodoma e de Gomorra. Mas ilustra aquilo que a Bíblia chama de mansidão. Outro exemplo é o exemplo de José. Quem não confirma José como tendo esse exemplo de mansidão? Depois de tudo que ele padeceu, depois de todas as afrontas sofridas, depois de todas as injustiças das quais ele foi alvo, tendo chegado à posição que chegou como primeiro-ministro do Império Egípcio, com toda a autoridade, todo o poder nas suas mãos, conferido por Faraó, ele poderia muito bem se vingar dos seus irmãos, mas ele não fez isso. E certamente os irmãos devem lembrar, no final do livro de Gênesis, já lá no finalzinho mesmo, quando, capítulo 50, se não me falha a memória, já lá no final do livro de Gênesis, quando respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Quando os irmãos estavam ali temerosos, na expectativa de sofrerem retaliação e de que José se vingasse sobre eles de tudo que eles haviam feito, José diz: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim o consolou e lhe falou ao coração. É um exemplo muito adequado da mansidão referida na terceira bem-aventurança.
Mas querem um exemplo que a própria Bíblia chama de um homem manso por excelência? É Moisés. Sim, aquele que foi instrumento da graça libertadora de Deus para o seu povo. Ele é descrito na Bíblia como um exemplo único de mansidão. No livro de Números, no capítulo 12, no versículo 3, nós lemos que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E se os irmãos observarem o contexto em que essa declaração é feita, inspirada acerca da mansidão, do campeão da mansidão, Moisés, é exatamente num contexto de sedição, de rebelião, quando Miriam e Arão falavam contra Moisés e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E então o Senhor o ouviu. E aí é que temos observação: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. E depois, se os irmãos continuarem lendo, verão como Deus declara a maneira única como ele se relacionava com Moisés, não simplesmente como um profeta, mas como alguém com quem ele falava boca a boca. E eis que a ira de Deus então se levantou contra Miriam e contra Arão. E Miriam tornou-se leprosa. E então é Moisés que vai interceder e orar, clamando ao Senhor, dizendo: rogo-te que a cures. E nós vemos uma pequena expressão da profunda mansidão daquele que poderia ter dado toda aquela autoridade também no Egito, como filho da filha de Faraó, e entretanto preferiu unir-se ao seu povo, ser um instrumento para a libertação do seu povo, e manifestou seu caráter de obediência a Deus, de submissão à vontade de Deus, de mansidão para com Deus e assim de mansidão nos seus relacionamentos. Poderia também ler a respeito de Davi, mas vou deixar de lado, apenas para mencionar 3 breves exemplos do Novo Testamento. Um deles, Estevão. Os irmãos percebem que, como aquele primeiro mártir da fé cristã, a nova dispensação do Evangelho, quando apedrejado e sofrendo as maiores afrontas como estava sofrendo, e prestes a expirar, prestes a entregar o Espírito, no último versículo do capítulo 7 do livro de Atos, nós lemos que então ajoelhou-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado, e com estas palavras adormeceu, isto é, ele partiu para a glória. Aí está o exemplo, um exemplo de um homem manso, que não queria o mal daqueles que estavam lhe fazendo mal, que não tinha a intenção de revidar ou de se vingar, mas pelo contrário, depois de tudo que fizeram, prestes a expirar, Estevão ainda intercede por aqueles que estavam lhe causando esse dano, pedindo que Deus não lhes imputasse aquele pecado. Paulo também pode ser contado entre os mansos, com todo o seu vigor, com toda a sua ousadia, com toda a sua coragem bem típica do apóstolo Paulo. Nós o vemos como um modelo de mansidão. Ele até usava uma expressão, segundo a bondade, a mansidão e a benignidade de Cristo. Era quase como um moto no seu ministério. E apesar de ser vituperado, as igrejas que ele fundou e realizava o ministério para o bem daquelas igrejas, e sofrer tantas afrontas e tanta ingratidão, ainda assim nós vemos no coração do apóstolo Paulo, não atitude de revanche, nem de revidar ou qualquer coisa assim, mas sempre refletindo a mansidão do seu Senhor. Mas, meus irmãos, se há um exemplo de mansidão na Bíblia, esse é o exemplo do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o exemplo por excelência. Esse é o protótipo dessa bem-aventurança que nós vamos perseguir e não vamos alcançar neste mundo, mas é o nosso modelo e o nosso alvo.
no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, nós lemos de forma profética acerca dele, que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. E no capítulo 11 do evangelho que nós estamos estudando, o evangelho de Mateus, no versículo 29, nós encontramos aquela conhecidíssima passagem, aonde o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus é o protótipo da mansidão. Alguém que, apesar de não ter pecado nenhum, apesar de não ter arrependimento algum, porque nada fez para que pudesse se arrepender, ainda assim, excepcionalmente, nele encontramos o modelo, o protótipo do que significa a mansidão cristã. Quantas vezes foi humilhado, quantas vezes sofreu e ficou calado. Quando as afrontas eram contra os outros, ele mostrava-se bastante ativo, mas quando as afrontas eram contra si próprio, ele, como uma ovelha muda, não abria sua boca, e foi assim levado para o matadouro, submeteu-se à morte de cruz, foi obediente até a morte de cruz, sempre com a determinação de ser submisso à vontade do Pai, à vontade de Deus, realizando aquilo para que veio realizar nessa vida. São exemplos, meus irmãos, que ilustram o significado da terceira bem-aventurança. Mas eu quero concluir chamando a atenção dos irmãos para o resultado, a razão ou o resultado que nós encontramos anexado a essa terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Como eu disse, eles e somente eles herdarão a terra. Essa é a bem-aventurança, eles herdarão a terra. Herdarão em dois sentidos, no presente e no futuro. Herdarão no presente, no sentido em que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses: eu sei ser humilhado e sei ser honrado, tudo posso naquele que me fortalece. Ou quando ele escreve na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 6, no versículo 10, onde o apóstolo Paulo diz assim, vou ler desde o verso 9, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, e o verso 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a ideia de como o crente herda a terra ainda nessa vida. Não é que ele se torne milionário, não é que ele consiga alcançar grandes posses nesta vida, mas o crente consegue extrair desta vida o que o incrédulo não consegue extrair. Ele consegue viver essa vida à luz da eternidade e usufruir dela como o incrédulo, com todas as posses e todos os recursos, não consegue viver. Especialmente porque ele tem essa nuvem pairando que não permite que a sua felicidade seja duradoura, porque ele sabe que ele não vai durar para sempre, ele vai ter que enfrentar a morte e ele não sabe o que será, o que acontecerá com ele depois. Mas o crente não. O crente recebe no porvir 100 vezes mais, no presente 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Ainda que ele não receba muitos benefícios materiais, com o pouco que ele tem, ele vive com satisfação, vive com alegria, vive em paz e, como o apóstolo Paulo pode exclamar, entristecido, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo em Cristo Jesus.
Mas certamente, meus irmãos, o sentido dessa bem-aventurança, ele não se exaure apenas nessa vida, naquilo que podemos herdar nessa vida, gozar nesta vida, e especialmente naquilo que podemos desfrutar já da nossa herança eterna a partir dessa vida, em termos da comunhão com Deus, com Cristo, da sua graça e da sua misericórdia para conosco. Certamente, o resultado ou a consequência dessa bem-aventurança é mais futura, isto é, terra aqui deve ser entendido especialmente no sentido de terra prometida. A grande promessa da aliança. No Antigo Testamento, o povo de Deus nunca conseguiu herdar totalmente a terra. Essa era uma promessa, essa falta de cumprimento da promessa feita a Abraão na antiga dispensação aponta para o fato de que ainda resta essa esperança a ser cumprida, a posse da terra prometida, a posse da nossa Canaã celestial, quando pela misericórdia e graça de Deus nós herdaremos a terra, novos céus, nova terra, onde habita a justiça, e o nosso Rei, o Senhor Jesus, reinará sobre nós, Emanuel, Deus conosco. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse é um ensino claro da palavra de Deus. Não sabeis que julgareis o mundo? Não sabemos que nós vamos herdar a terra? E esse é a ideia, e esse é o conforto, e esse é o significado na passagem que Jesus cita. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o teu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Não precisamos nos exasperar, não precisamos nos vingar, e temos que nos lembrar disso. Não precisamos retaliar, isso não acaba bem. Os mansos herdarão a terra, os ímpios, dentro em pouco, perecerão. Eles estão na beira do abismo e nem sabem que os pés deles estão prestes a resvalar e cair no abismo. Mas os mansos, esses, receberão as promessas de Deus e herdarão as bem-aventuranças eternas, eles herdarão a terra. Mas observem, meus irmãos, que a bem-aventurança, a terceira bem-aventurança, não diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles conquistarão a terra. Nem diz bem-aventurados os mansos, porque eles comprarão a terra. Mas bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E essa é a grande bênção do Evangelho. O que nós temos, o que nós desfrutamos como bênçãos da parte de Deus, são dons de Deus. As bem-aventuranças, elas são promessas, elas são dons de Deus. Nós não as alcançamos por nossas próprias forças, nem pelos nossos próprios méritos. Deus simplesmente nos galardoa, Ele simplesmente nos concede essas bem-aventuranças, o resultado dessas bem-aventuranças, nesse caso aqui, a terra por herança, o mundo por herança, fazer parte do estado eterno, do novo céu, da nova terra, do galardão que Deus nos concederá no estado eterno e na eternidade. Portanto, isso significa que nós não podemos adquirir, que nós não podemos comprar. Não significa que nós não devemos nos empenhar para, com a graça de Deus, mediante a palavra e o Espírito, crescer nessa qualidade, crescer nessa mansidão. À luz da Bíblia, cabe a nós desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, mas sempre reconhecendo que Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, a sua perfeita vontade, a sua eficaz vontade, a sua santa vontade. Então, meus irmãos,
penso que assim podemos compreender um pouco melhor essa bem-aventurança, atentando para o seu significado, especialmente para a passagem aqui citada pelo Senhor Jesus, à luz dos exemplos que nós temos aqui e dos resultados ou razão anexada a essa bem-aventurança, herdar a terra. E eu quero concluir simplesmente aplicando esse texto a nós mesmos e chamando a atenção dos irmãos. Primeiro, para o fato de que essa bem-aventurança está inseparavelmente ligada às bem-aventuranças anteriores. Ela não se refere a pessoas que não tenham, que não se considerem pobres de espírito e que não choram pelos seus pecados. Aqueles que são descritos como mansos são aqueles, repito, que foram humilhados por Deus, que foram levados à convicção da sua iniquidade, do seu pecado, que lamentam, se entristecem, choram pelo seu pecado, e exatamente por isso é que, reconhecendo quem são sobrenaturalmente, espiritualmente, divinamente, pela palavra e pelo Espírito, habilitados a sofrer afronta, habilitados a sofrer injustiça, sem determinar vingança, sem determinar retaliação, mas perdoando como nós fomos também perdoados por Cristo Jesus. Os mansos, eu repito, não se preocupam em se defender, pois eles sabem que não tem como se defender. Porque o que quer que se diga contra nós, a realidade é muito pior a nosso respeito. Nós somos muito piores do que as pessoas podem imaginar. E nós que conhecemos a nossa natureza, sabemos que somos pó, conhecemos a vileza do nosso coração, a iniquidade do nosso pecado, nós sabemos que nós somos muito piores do que aquilo que qualquer pessoa possa achar ou possa, na realidade, pensar de nós. E a pessoa que, pela graça de Deus, chegou a essa conclusão sincera diante do Senhor, só se exaspera e retalia e revida quando, por um momento, perde de vista a sua condição, quando, por um momento, perde de vista o seu real estado, mas quando cai em si e reflete e pensa quem é, e como foi objeto da graça, da misericórdia, do amor, do favor de Deus, e quando era inimigo foi reconciliado por Deus, pelo sangue do seu Filho, só pode ser induzido e conduzido a essa atitude de refletir, parar, pensar, perdoar, tolerar e querer o bem de todo o coração daqueles que o afrontam e daqueles que, como fazia a igreja de Corinto, por exemplo, retribuía com tanta ingratidão a vocação do apóstolo Paulo para com eles. Por outro lado, meus irmãos, é difícil deixar de perceber que essa qualidade aqui descrita não se exaure apenas no que nós estivemos dizendo até aqui. Na realidade, se os irmãos forem observar qualquer um dos exemplos que eu mencionei, verão que mansidão não significa, como eu mencionei, covardia, não significa timidez. Todos esses exemplos, Abraão, José, Moisés, Estevão, Paulo e principalmente o Senhor Jesus, mostraram que mansidão se harmoniza perfeitamente com ousadia, com coragem, com zelo e com determinação. Todos eles se recolhiam quando se tratava de revidar ofensas sofridas, mas todos eles avançavam quando significava defender a verdade. E o faziam com zelo, com determinação e com empenho. E assim vemos Jesus se dirigindo aos fariseus hipócritas como sepulcros caiados, e derrubando a mesa daqueles que estavam transformando o templo em lugar de vendilhões, e agindo com a firmeza e a dureza, como por exemplo Estevão fez quando confrontou os seus ouvintes com o pecado deles, com a falta deles, como aqueles que haviam crucificado de fato o Senhor da glória. Ninguém se engane, irmão, nós não estamos falando aqui de fraqueza de temperamento,
Nós não estamos falando aqui de timidez, nós não estamos falando aqui de covardia. O manso de espírito na Bíblia é uma qualidade que descreve a pessoa que é tardia para se justificar, tardia para se defender, tardia para retaliar, tardia para revidar, mas célere para defender a justiça, pronto para defender a verdade, zeloso pela honra e pela glória do Senhor. O segredo da mansidão, apenas para enfatizar no final, está na convicção de pecados e na certeza do perdão. A convicção de pecado nos habilita a aceitar as ofensas e as afrontas, sem revidar. E a certeza do perdão é que nos torna ousados na defesa da verdade, na promoção do reino e na promoção da glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, nos dê a graça de reconhecer que nós não somos isso, que nós sempre estaremos muito aquém disso, mas nos dê a graça de, ao ler essa bem-aventurança, ao compreender o seu significado, com a graça de Deus, buscar expressar aquilo que o Espírito Santo de Deus produz no nosso coração, como decorrência da convicção do nosso pecado, mas também da certeza do perdão que nós temos em Cristo Jesus, que colocou debaixo do seu sangue, atrás da sua cruz, toda a nossa natureza corrompida, toda a nossa pecaminosidade, toda a nossa soberba, toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho, e nos qualifica e habilita a expressar a mansidão de Cristo, que não revidava, mas agia ativamente na defesa da justiça e da verdade. Que Deus nos abençoe, irmãos.